Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passe de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombra que se move. As nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. Livra-me da minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Jesus, graças te damos, Jesus. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Jesus. Somos pó, Jesus. Somos pequenos diante da imensidão que foi criada, Jesus. Diante de um grande universo, Jesus. Mas pela tua bondade, pela tua misericórdia, Jesus, nos tomasse como filhos, Jesus. Nos tomasse, Jesus, como cordeiros teus, para usufruir aquilo que está na terra, Jesus, do reino. Envia o teu Espírito Santo, Jesus, nesse dia, nessa manhã, Senhor, para nos libertar, Pai, nos curar, Jesus. Envia o teu Espírito Santo, Jesus, para enviar o teu fogo consumidor, Jesus, sobre nós. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda nessa manhã, Pai. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós, Jesus, a tua graça, Jesus. Derrama, Pai, os teus planos sobre nós, Jesus. Derrama, Pai, sobre nós, Pai, os teus pensamentos, Jesus. Eu creio que o Senhor, Pai, vai fazer grandes coisas, Jesus, milagres, Jesus. Então, Pai, sê conosco. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você já está preparada? Então vem para cá, para você jorrar sobre o nosso coração. Se a sua união ou o seu pé induz a pesca, contiu e jogueu fora, e melhor entra na vida multiplicado ou aleijado do que tento as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo interno. Eita, que palavra! Mateus 18:8. Glória a Deus! Que palavra! Vem, os três juntos, é? Todo mundo? Então vem pra cá. Tudo bem. Com vocês, aqui na frente, mais um pouquinho. Vem pra cá. Vai. 1, 2 e... 1, 2, 3. O caminho é a verdade. Esqueci. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Glória a Deus, uma salva de palmas. Você tem? Tem? Atenção, olha o papai onde veio parar, ó, para te ver. 1, 2 e... Todo aquele que invocar o Senhor será salvo, como nos está escrito. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto. Olha a cara do papai. E tu? Eita. Glória a Deus pela sua vida. Atos 20:24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem-vindos. Eu queria que você desse um sorriso para a pessoa do seu lado aí. Glória a Deus.
Eu fico imaginando os papais que estão com os filhos em casa, né? Enquanto as mães estão lá. Fico imaginando o tanto que eles estão sendo ministrados para conseguir botar a turminha toda no carro e trazer para cá, né? Como deve estar fazendo falta essas mães, né? Essas mulheres. E sem dúvida nenhuma é assim que Deus faz, né? Deus vai usando situações, Deus vai usando pessoas. E a gente precisa ter esses olhos, enxergar, né? Ver no outro. Muitas vezes a gente pensa, eu lembro, hoje eu estava vindo para cá e pensando sobre uma história, acho que todos conhecem, uma história que a mãe era dona de casa e o pai falava que ela não trabalhava. E ela é exausta, né? Administrando a casa, ela é exausta administrando os filhos. E é linda essa história, porque um belo dia de tanto o marido não enxergar isso, não ver, né? Talvez com os olhos só no financeiro, ou até apertado. A gente não, cada um aí pode imaginar o que quiser dessa história. Mas aí de tanto ele reclamar, a mãe vira, então tá bom, então eu não vou fazer, já que você está falando que eu não faço nada, eu não vou fazer. E ela parou literalmente de administrar a casa, os filhos e o próprio marido, durante 2, 3 dias. No 4º dia, o cara falou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? E ela falou assim, você falou que eu não faço nada, eu parei de fazer mesmo. E aí tinha roupa no cesto, tinha roupa no sofá, na bicicleta ergométrica, né? Geralmente vira um cabide. Tinha chinelo para um lado, sapato para o outro, não tinha almoço, não tinha comida. Então muitas vezes as situações, infelizmente, se a gente não tiver essa sabedoria que vem do céu, as situações é que vão nos ensinar as coisas e talvez elas sejam caras demais. Então por isso eu creio que independente daquilo que a gente é ou se preparou para ser, se não vier essa sabedoria do céu, né, para nos dar esses olhos espirituais, para enxergar as coisas antes, para que tudo fique mais leve, não faz sentido a gente estar nesse lugar. Então por isso e para isso Deus levantou um grande homem de Deus. Queria que vocês recebessem com a salva de palmas ao Senhor. É Ele que vai ministrar sobre a nossa vida hoje a palavra de vida eterna, Maurício Damari. Glória a Deus. Obrigado pela sua vida. Posso te dar um abraço? Já que tirou o óculos, eu dei um beijo também, né? A Bíblia fala, cumprimentem, né? Com ósculo santo. Não é óculos, né? É ósculo, né? E é um beijo, né? Glória a Deus por isso. Então eu queria que você estendesse as mãos para cá. Esse homem que tem se deixado gastar, esse homem que tem se colocado e ontem eu mandei, anteontem, com todo esse mover, né? Para esse fim de semana. Eu mandei para Mari um áudio e hoje repeti a esse homem dizendo dessa estação que a gente está vivendo, ficou muito claro para mim as pessoas que Deus confia as coisas. Quem Deus não confia, Deus não coloca uma pessoa para você cuidar, Deus não coloca um ministério para você tomar conta, Deus não dobra nem os teus joelhos, porque Ele não confia, Ele já te conhece. Mas quando Deus conhece, Deus entrega cada vez mais do reino. Cada vez mais responsabilidade, pessoas, palavra, conhecimento, porque Ele sabe que aquilo vai frutificar. E eu disse para Mari, estou aqui agora publicamente, já disse para ele, com a minha alegria com essa família amada, porque eu não tenho dúvida que cada dia que passa, Deus confia mais do reino a eles. É visível a responsabilidade que eles têm sobre tudo que é do Pai, e não é à toa, eu creio, que eles estão vivendo coisas que eles nunca viveram. E através da vida desse homem, dessa família, a gente vai ser ministrado hoje. Então recebam esse mover que está sobre a vida dessa família. Abram, né, os seus corações para que essas sementes frutifiquem. E eu também vou estar aí ouvindo o que Deus colocou no coração desse homem de Deus. Jesus, graças te damos. Obrigado por essa família, obrigado por esse homem. Obrigado por nos mostrar a tua confiança neles, nele, na Mari, na Lu, no Gu, nessa casa, Senhor, que eu não tenho dúvida nenhuma que é uma embaixada do céu, uma casa de batismo, uma casa, Senhor, de cursos, uma casa onde as pessoas ali são curadas, libertas, elas saem dali não só com o entendimento da Tua palavra, mas com o mover do Espírito.
Nós sabemos que a Tua palavra precisa ser acompanhada do Espírito. Nós sabemos que o céu precisa confirmar tudo aquilo que nós estamos fazendo. E é isso, Senhor, que nós enxergamos nessa família linda, como em tantas outras da liderança dessa igreja e também daqueles que estão congregando, se tornando membros, Senhor, dessa igreja, que nós queremos que seja uma igreja muito importante para Ti, para Brasília e para o Brasil. Nos levanta, continua, Senhor, nos sustentando, e hoje em especial, eu te peço, Senhor, que o Senhor use como o Senhor tem usado, que o Senhor possa colocar, Senhor, para fora do coração do Maurício o que o Senhor colocou lá dentro, que com graça, Senhor, com autoridade, e nós aqui embaixo, Senhor, prontos para receber as palavras que não estão vindo dele, mas estão vindo do teu coração. Nos abençoa com essa palavra, faz ela frutificar nos nossos corações. Usa o teu filho para nós e também usa ele para ele próprio. Essa é a nossa oração nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Bom dia igreja, e é uma honra uma vez mais estar aqui para conduzir a palavra dessa manhã, para ministrar os nossos corações. E é incrível como Deus vai confirmando as coisas, porque desde que eu cheguei aqui hoje pela manhã, tudo que nós louvamos aqui vem confirmando a palavra que eu creio Deus me entregou para trazer aqui essa manhã. E eu, quando saí de casa hoje, entrei no carro e coloquei na nossa playlist, né, no Spotify. Se você não sabe, a nossa igreja tem uma playlist no Spotify. E aí eu falei, Senhor, eu coloquei no modo aleatório, me traz um louvor que tem a ver com o que eu vou falar hoje, para me acalmar, para me direcionar. E o louvor é lindo, é um louvor maravilhoso, mas não tem nada a ver com a palavra. Mas foi o primeiro louvor que foi tocado aqui essa manhã. Foi o primeiro louvor, e aí eu já entendi como um sinal. E outros louvores que a gente veio cantando, louvando, adorando aqui hoje, essa manhã, na voz do Léo e dos outros, do Jonathan e do Jean e do meu amigo, meu irmão Igor. Tudo veio se confirmando, porque a gente falou da casa estar cheia, de passear na igreja, de a gente precisar disso. É um louvor que a gente canta todo domingo, mas o último louvor, que talvez nem estivesse programado, né? Não sei se foi um pedido especial do pastor, e o pastor já usou isso aqui hoje. Ele fala de: eu sou um milagre, usa-me, eu quero te servir. E é assim que eu me sinto essa manhã. Eu me sinto todos os dias como um milagre. E para mim, servir a Deus, a esse Deus que me tirou de tantas tempestades, em momentos que eu achei que era o fim, como a gente louvou, que não havia mais saída, mas Ele me trouxe aqui até esse lugar, e eu, quando olho, me vejo aqui, fico tentando me olhar de lá para cá, com o microfone na mão, num púlpito de uma igreja. Aí eu ratifico isso: eu sou um milagre, eu estou aqui. E há muito tempo eu tenho, há algum tempo eu tenho preparado, né, assim, volta e meia uma palavra vem surgindo na minha mente, e
pelas circunstâncias que eu vou observando, né, nos comportamentos meus e daqueles que andam comigo, daqueles com quem eu tenho contato, olhando a sociedade. Mas, então, quando o pastor me convidou para estar aqui, eu falei, tá, não vai demorar muito para eu preparar uma palavra, porque eu já tenho tudo isso mais ou menos desenhado. Mas ele me chamou, acho que quinta-feira, e Deus falou, não é isso que você vai falar, não. Você vai falar sobre a minha igreja. E aí eu tive que começar tudo de novo. Mas não foi difícil, porque não é difícil falar sobre a igreja de Jesus. E o pastor aqui também já tirou parte do que eu pretendia falar. Tirou não, ele falou e eu vou confirmar. Hoje a Igreja Gerações, ela está entre aspas, põe duas aspas, né, para que essa palavra não entre errado no seu coração. Ela está dividida com a parte, por isso a igreja está vazia hoje, ou relativamente vazia, porque boa parte dela está no fim de semana com Deus, o nosso de volta para o Jardim Encontro lá, onde boa parte das mulheres da nossa igreja está lá, e outras, né, que não são da nossa igreja estão lá. 105 mulheres estão lá reunidas para ter um tempo especial com Deus. E é incrível como a igreja pode ser única e estar dividida. E eu sei, as notícias que vêm de lá são de que Deus está movendo, acho que está mexendo até os morros de lugar lá, né? O céu tem descido lá, as coisas estão acontecendo. E hoje, se você não pretendia vir, eu quero te convidar para estar aqui hoje, a partir das 19 horas, para a chegada dessas mulheres. Eu tenho certeza que vai edificar muito a vida daqueles que estarão aqui. E eu, quando falo de igreja, quando Deus me traz aqui para falar de igreja, eu meditando nisso e olhando aquelas crianças aqui agora, pensei, o que será que uma criança dessas aqui, se nós pedirmos para uma criança, desenhe uma igreja, para ela fazer um desenho de uma igreja, certamente ela vai fazer ali uma casinha, um edifíciozinho com uma cruz em cima, e na cabeça dela, isso é a igreja. E durante muito tempo, essa foi a minha ideia de igreja, um edifício, um templo, uma casa, uma construção, paredes, cadeiras, púlpito, altar. Essa foi a minha ideia de igreja, mas é uma ideia completamente equivocada daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus pensou, daquilo que é bíblico. Igreja não é isso. Igreja é a união, é a assembleia, é a junção daqueles que... A igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a união, é a soma, sou eu e você, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como aquele capaz de nos tirar, capaz de nos resgatar, nos reaproximar de Deus. Essa é a igreja. E a primeira vez, durante toda a minha vida, eu frequentei igrejas, desde que eu me entendo por gente. Embora não pareça, eu tenho 57 anos e a minha vida toda eu frequentei igrejas. Boa parte a maior parte, ou quase toda a parte desse tempo foi numa outra fé, num outro pensamento. Então, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, numa igreja protestante, vamos dizer assim, uma igreja de crente, eu olhei e disse, isso não parece igreja, isso não é uma igreja, eu sinto falta de muitas coisas aqui, esse povo daqui é esquisito, esse povo dança, esse povo canta, esse povo mexe os braços, esse povo faz muito barulho. Igreja não é lugar disso, igreja é um lugar onde a gente tem que ficar muito quietinho. Eu me lembro que nesse outro tempo,
A Mari, às vezes, quando lá também tem músicas, né? E a Mari, às vezes, começava a mexer muito assim, né? Na hora da música, e eu cutucava ela, falava: calma, não pode não, não pode, você está se exaltando. Ignorância, preconceito, desconhecimento, porque eu não conhecia, embora a vida inteira dentro de uma igreja, frequentando igrejas, eu nunca fui igreja, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia o que Deus tinha para a igreja dele. E a Bíblia é muito rica quando ela explica ou faz analogias, né, para nos ajudar nesse entendimento do que é a igreja. Há muitas passagens sobre a igreja, sobre o que Jesus pensou para a igreja dele. Preparado aí, Rafa? Por favor, vamos coloca aí Efésios 25, 32. Pode seguir. Esse é um grande ministério. Volta ali, Rafa. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Segue. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Segue. Então pulei aí. Errei aqui em algo aqui, no endereçamento. Mas Efésios aí, pouquinho antes disso, vai dizer que vai fazer uma analogia como a igreja sendo a noiva, como Cristo sendo noivo e a igreja como a sua noiva. E o que é que o noivo e uma noiva esperam um do outro? Fidelidade, né? A gente pode pensar na fidelidade, no compromisso e tudo isso que se espera de um outro. Essa é uma analogia. Outra analogia está lá em João 10, 14, 16, por favor. A igreja pode ser vista como um rebanho, o rebanho de Deus, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Então, a igreja sendo conduzida pelo bom pastor. Então, o que o pastor espera das suas ovelhas? Que elas o obedeçam, que elas sejam guiadas, e elas esperam e confiam nele para que elas sejam guiadas. Isto assim também é para a igreja. A igreja que Cristo pensa como nosso, né? E por isso esse nome, confia a pastores de uma igreja para que cuide do seu rebanho. Nós somos o rebanho de Cristo. Essa é uma outra analogia. 1 Pedro 5, de 2 a 4, por favor. E aí, olha o que traz lá. Pastorei um rebanho de Deus que está aos seus cuidados, falando para a igreja. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E aí isso tem sido confiado a pastores, como ao pastor Rodrigo, anjo dessa igreja, e todos os pastores que se gastam para conduzir, para tratar, para cuidar das ovelhas desse rebanho. João 15, né? Põe, por favor, Rafa, João 15, aí o primeiro versículo. A igreja também pode ser vista como os ramos que estão ligados a uma videira. E por que essa analogia da videira, né, dos nós, né, como pertencentes, como membros dessa igreja de Cristo? Qual é a analogia? Por que a videira? Né? É porque um ramo fora da videira verdadeira, fora do caule, do tronco, ela não pode fazer nada. João vai fazer isso, Jesus fala isso.
a gente vai ler aqui daqui a pouco, é porque a gente precisa estar conectado para receber da videira verdadeira, do tronco, a seiva e todos os nutrientes que vai fazer com que a gente dê fruto. Essa é a igreja também de Jesus. E segue, então vamos ler aqui, ó, João 15:1. Volta, por favor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e a gente vai chegar lá. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Segue. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Segue, para finalizar. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, a igreja precisa estar conectada à videira verdadeira. Mas a gente ainda poderia ter uma outra analogia dizendo que somos família de Deus. A igreja é a família de Deus, formada por muitos membros, assim como a gente pode pensar nas nossas famílias, né? Não só no nosso núcleo familiar, mas na nossa família lá, dos nossos avós, bisavós, e pensar que todos somos família, e obedecemos àquele que está no alto, os patriarcas da família, os pais. Então Deus espera que nós o obedeçamos também, assim como os filhos obedecem aos pais. Então esse também é um outro jeito de olhar para a igreja, uma outra maneira. Mas a maneira que eu quero explorar, para a gente conversar aqui essa manhã, é como a igreja como sendo o corpo de Cristo. Uma analogia ao nosso próprio corpo, ao corpo humano, assim, e eu quero, isso eu quero explorar essa manhã, olhar um pouquinho com vocês. Rafa, por favor, 1 Coríntios 12, começando o 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para construir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos membros. Pode parar aí, Rafa, depois a gente vai seguir nessa linha aí, tá? Então a igreja aqui vista como única, a igreja feita de muitos membros, assim como o nosso corpo é feito de muitos membros, e aqui o membro está de uma maneira genérica, né, de muitas partes e funcionalidades que há num corpo. E aí é lindo pensar dessa maneira, essa analogia da igreja, é maravilhoso pensar nisso, porque não existe parte do corpo que ande sozinho. Não existe parte do corpo que sobreviva independente do resto. Então eu e você, né, como membros, se somos membros desse corpo, se somos membros da igreja, se somos igreja verdadeiramente, não podemos pensar que podemos viver fora do corpo. Não há vida fora do corpo, só a morte. Só a morte. Quando eu estava pensando aqui, eu me juntei a esse corpo, Deus me tirou de onde eu estava, porque eu estava morrendo lá fora, espiritualmente morrendo, e talvez até fisicamente morrendo, mas a gente é tirado de lá para ser juntado a um corpo
para ser, porque esse lugar, não essa igreja, não somente essa igreja, mas a igreja de Cristo é um lugar de ser curado, de ser tratado, de ser resgatado, porque isso é tão maravilhoso pensar nessa analogia, porque fomos regenerados para uma nova vida. O nosso corpo tem partes do nosso corpo, tem médico aqui, doutor Renaud, poderia explicar melhor sobre isso. Tem partes do nosso corpo que se regenera, como a nossa pele, e outros, né, são mais espiritualmente nós somos regenerados, e é por isso que lá em João 3 vai dizer que é preciso que a gente foi necessário nascer de novo, uma nova criatura, para que a gente fizesse parte desse corpo. Não há como ser parte do corpo, desse corpo, da igreja de Jesus, sendo o outro, sendo quem nós éramos. Não existe isso, não existe. E também não existe ser cristão, dizer que eu sou cristão, que eu sou de Cristo, que eu conheço a Cristo, e não ser parte do corpo. Acabamos de ler, por favor, não tira daí não, Rafa, deixa aí. Portanto, o corpo é feito, volta um pouquinho, volta. Ora, como o corpo é somente um, o corpo é somente um. O corpo de Cristo é um, embora existam diversas igrejas, diversas placas, denominações, a igreja de Cristo é uma, e a gente precisa ser parte dessa igreja para estar no corpo, para ser com Cristo. Queremos ser encontrados nele, não existe, e nós já lemos aqui, que Deus confiou a pastores o ministério de conduzir, de cuidar das ovelhas dele. Não existe ovelha sem pastor. Deus é o meu pastor, Jesus é o meu pastor, mas não existe isso, não existe isso. Uma ovelha sozinha, fora do rebanho, uma ovelha desgarrada, ela é uma presa fácil. Somos presa fácil se não estivermos no corpo. Vamos adoecer, vamos morrer, estamos doentes e ninguém está sabendo. Como é que eu vou ser curado, tratado, se eu não tenho um lugar como esse aqui para alguém cuidar de mim, para alguém me colocar numa maca e me ligar à videira verdadeira? Como é que pode existir não há como não existir, embora a igreja não seja edifício, não seja paredes, não seja cadeiras, instrumentos, etc., mas é preciso de um lugar como esse, que fale da palavra de Deus, que pregue a palavra de Deus, para que a gente entenda até mesmo o que é igreja, o que é ser igreja. Vamos seguir, Rafa. A gente estava no 14, né? Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Pode seguir. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Repito, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Segue. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. A gente vai até o 27. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Você, membro do corpo de Cristo, eu e você, somos indispensáveis. Indispensáveis. Jesus quer que todos venham fazer parte da igreja. Ele não faz acepção de pessoa, bonito, rico, feio, magro, gordo. Não vou nem falar o que eu ia falar, para não sair do espírito.
Não, Jesus quer que todos façamos parte, mas é um só corpo. Segue. Os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente. Presta atenção nisso, eu quero que você fique com isso na cabeça. Mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Para fechar, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Amém. Então, várias passagens, vários versículos aí repetidamente falando de um só corpo, vários membros, um só corpo, todos são indispensáveis, não existem maiores ou menores, mais importantes, aquilo que a gente acha que é menos importante, não existe. Paulo escrevendo à igreja, a quem Paulo estava escrevendo? A igreja de Corinto. Ele não estava escrevendo aos que não conheciam, ele não estava escrevendo a pessoas que não faziam parte da igreja de Corinto, aos descrentes, aos ímpios, aos gentios, assim, mas não aqueles que não conheciam, estava escrevendo para a igreja. Então essa palavra que hoje, né, a Bíblia diz que tudo que foi escrito é para o nosso ensino que foi escrito, então isso precisa fazer sentido para mim, para você, até hoje. Essa mensagem que é para a igreja de Corinto, ela precisa fazer sentido para mim, para eu ter esse entendimento sempre que eu não posso, que eu não tenho chance fora do corpo, eu não sobrevivo fora do corpo. E é tão lindo, tão rico essa mensagem para mim, pelo menos que quando eu estava pensando, né, meditando um pouquinho sobre isso, e cada um de nós aqui, eu creio, alguns ou todos, se não todos, já devem ter tido uma experiência de cortar uma unha um pouco além do que devia. Alguém já? Eu já, algumas vezes. Dói muito, né? Dói muito, incomoda, e a gente vai fazer, e aquele dedinho ali que a gente vai ter que né, viver alguns dias sem usar aquele dedo, livrando ele, porque ele está intocável. É um pouquinho de unha que foi cortado a mais, vai fazer diferença no corpo, no nosso corpo. Há uns 6 anos atrás, um primo de primeiro grau, né? Isso juridicamente é errado falar, mas é o primo que a gente considera o primo primeiro, mas ele, um cara que a gente fez muita coisa junto, boas e ruins, né, da minha idade, e há uns 6 anos atrás, ele não faz parte, né, dessa nossa fé. Há uns 6 anos atrás, ele, trabalhando lá nos afazeres agrícolas, agropecuários ou pecuários, ele, numa infelicidade, depois de ter, vamos deixar assim, numa infelicidade, num ato, um vacilo, né, como a gente gosta de dizer, ele, num implemento agrícola, num determinado implemento agrícola, ele estava lá num misturador de ração e vacilou, e aquele implemento puxou o braço dele, e não é aquele negócio que você está pensando, é um negócio que foi aos poucos, né, assim, levando, e ele teve que amputar o braço, né, provavelmente aos 51 anos de idade, e ele ficou sem esse braço direito. E eu me lembro que na época isso me chocou demais, assim, eu fiquei muitos dias pensando nisso e tentando, e aquilo me fez pensar
como é difícil a vida, como a vida dele teve que ser um aprendizado depois daquilo, porque uma parte, ele tinha perdido uma parte do corpo dele. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, assim, cada vez que a igreja de Cristo, cada vez que a igreja de Jesus, ela perde um membro, a igreja sente falta. A igreja sente falta. E cada vez que um membro se junta à igreja de Cristo, o corpo se alegra, o corpo fica mais forte, fica maior. E então, pensando, né, nessa, aonde eu estou querendo chegar com você nessa manhã, eu quero que você vá comigo, embora a igreja esteja vazia, Deus trouxe cada um de nós aqui essa manhã para ouvir dessa palavra, e eu creio muito nisso, que essa palavra é uma palavra racional, para você sair daqui meditando sobre essa palavra, para que nós saiamos daqui meditando sobre essa palavra, sobre sermos parte do corpo. Só que nós, como parte, membros do corpo, nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós atuamos como se todas as partes fôssemos, né? Se a gente pode pensar assim, olha, eu sou membro da igreja de Cristo, eu sou membro do corpo, mas sozinho, em todos os meus afazeres diários, semanais, tudo que eu faço aqui e fora daqui, eu posso ser ouvido, eu posso ser boca, eu posso ser o olho, eu tenho todas essas partes do corpo em mim. E eu queria, e aí pensando nessa história, pensando dessa maneira, me veio a seguinte reflexão: o que é que eu tenho sido como igreja nos meus olhos, com a minha boca, com o meu ouvido, só para pegar algumas situações, né? Algumas coisas que a gente pode fazer. O pastor Rodrigo gosta muito de falar que depois que a gente aceitou Jesus, esse livre arbítrio que a palavra nos garante, ele fica limitado, porque o nosso livre-arbítrio, ele precisa estar de acordo com aquilo que Jesus disse que a gente precisa fazer, de acordo com os mandamentos que estão ali naquele livro, naquele manual. Então, o livre-arbítrio deixa de existir, né? Se a gente pode dizer assim, porque as nossas escolhas precisam ser sempre as escolhas de Deus, que Jesus espera de nós. Lembrando que lá do fruto, né, de João 15, João 15, né? João 5, João 15, dos frutos que ele espera de nós. Somos podados para dar os frutos que ele espera. Lembrando que já falamos, sendo família, ele espera que obedeçamos. E aí, eu queria que a gente meditasse um pouquinho, né, sobre nisso. Olhar, né, pegando assim os nossos olhos. O que temos feito, a gente passa muito pouco tempo aqui dentro dessa igreja, gente. Muito pouco tempo. Eu e o pastor e outros aqui, a gente já conversou muito sobre isso, né? Porque alguns dizem que o culto está demorando, o culto demora. Demora, gente. Demora. Com qual é a referência? Qual é a comparação? Se a gente comparar com o tempo que gastamos na frente de uma televisão, na frente de um celular, olhando a vida dos outros, olhando para o que os outros estão fazendo, será que demora? Será que demora?
Você vem aqui, nós vemos aqui, uma vez por semana, ficamos aqui 3 horas. E o resto do tempo dessa semana, se a gente fizer uma conta aí, porque a gente tem que pensar em horas, né? Qual é o tempo? Então, fora do nosso tempo, porque aqui também a gente pode, os nossos olhos aqui podem nos trair aqui dentro também. Dentro das igrejas está cheio de gente, aqui não, né? Mas gente, a verdadeira igreja, os verdadeiros membros do corpo de Cristo, só Deus conhece. Só Deus conhece. Naquele dia em que Jesus voltar, é que ele vai dizer para uns: venha, e para outros: não te conheço. Você nunca fez parte da igreja. Então, os nossos olhos, o nosso olhar, né, a nossa visão fora daqui e aqui, né, mas eu quero te levar lá para, né, para a maior parte do nosso tempo, porque a maior parte do nosso tempo não é aqui, é fora daqui. A gente está contribuindo com o corpo de Cristo? Temos contribuído, os nossos olhos, estamos olhando para o que Jesus gostaria que olhássemos, olhamos para coisas da maneira como Jesus gostaria, estamos engrandecendo o corpo, estamos fazendo mal por corpo de Cristo, estamos sendo membros dignos do corpo de Cristo. Para onde temos lançado nossos olhares? E a Bíblia, ela é muito rica. Foi muito fácil, né, buscar exemplos para dizer, porque a Bíblia é lindo demais a gente conhecer a palavra de Deus. É lindo demais porque tudo foi. Isso aqui é um privilégio, gente. Muitos caras que eu vou citar aqui agora, muitas pessoas que eu vou citar aqui como exemplos de pessoas que olharam para o que não deviam, ouviram, falaram, etc. Não tinha isso aqui não. Tinha profetas? Tinha, mas isso aqui está tudo mastigadinho, tudo encadernadinho. Você consulta no telefone, faz pesquisa do jeito que você quiser, está tudo mastigado, pronto. Então, voltando para os olhos, né? Eu quero pegar, por favor, Rafa, Gênesis 13, de 10 a 13. Aí, essa passagem aí está falando, depois que Abraão, Jesus mandou que Abraão fosse, e ele levou consigo o sobrinho, e houve um momento na vida deles, eles faziam tudo juntos, né? Abraão e Ló, que era sobrinho dele. Houve um momento que eles começaram, que Ló quis se separar de Abraão, e vamos ver, então, só para contextualizar isso aí, eles eram prósperos, mas Ló, e aí Abraão falou: não, então tá, você quer separar? Vamos, então eu escolho o pior. Mas Ló, vamos ler, Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão em direção ao Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Pode seguir, até o 13. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Abraão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Até aqui. Ló olhou para o que não devia. Porque nossos olhos nos fazem ter cobiça, nos fazem desejar, nos fazem julgar, nos fazem pecar, nos fazem comparar, né? Comparação no mau sentido, para olhar o que é melhor para mim. Ló olhou para aquela terra, embora aquelas cidades fossem perversas e extremamente pecadoras, elas eram bem irrigadas, e aí na cobiça Jó foi para lá. Qual é o final dessa história, gente? Morte da esposa,
tudo que Ló, a tranquilidade que ele tinha perto de Abraão, ele não teve mais, né? Ele gerou um grande problema para a família dele. E esse é o olhar, né? O olhar de quem olha para o lado errado. E aí eu te pergunto de novo: temos olhado para os lugares certos? Temos olhado, nossos olhares tem agradado a Deus? Quando estamos olhando determinadas coisas, Jesus está pensando assim: meu filho, tira o olho daí, não olha para isso, que isso vai te fazer errar, isso vai te tirar do caminho. Será? E aí, porque tudo isso, quando a gente olha, e aí o olhar é só o começo, né? O olhar é o começo. Isso vai trazer a concupiscência, depois isso vai aumentar o nosso desejo, e depois vai provavelmente transformar num pecado. E como isso contribui com a igreja de Cristo? É aqui que eu quero te levar, é aqui que eu quero que a gente pense, né? Como eu, sendo membro desse corpo, se eu sendo membro desse corpo, do corpo de Cristo, se eu estou olhando com os olhos de Jesus, para o lugar que Jesus gostaria que eu olhasse, da maneira como meu olhar é de compaixão. Claro, a gente vai estar olhando o tempo todo, né? Não vou andar de olho fechado, a gente vai estar olhando o tempo todo, mas nós sabemos, eu e você sabemos o nosso olhar, o que está por trás do nosso olhar, e às vezes é preciso que você desvie o olhar. Você vai ver coisas, as coisas aparecem na sua frente, e a gente precisa ser corpo, continuar sendo um corpo, para poder falar: não posso olhar para isso, isso aqui vai me levar, é caminho de morte, preciso sair disso, vou olhar para o outro lado, vou fechar os olhos. Só para pegar mais um exemplo, né? Davi, né? Davi olhou para Betseba, é uma história muito famosa, não vou nem pedir para projetar. Davi devia estar na guerra, era a época da primavera, a Bíblia conta assim, época em que os reis iam às guerras, e naquele ano Davi não foi. E Davi estava ali dando bobeira, como a gente pode acontecer com a gente. Vou andar por aí, né? Vou aqui passar aqui no telefone, vou pesquisar, e o fulano, que será que está fazendo, e tudo, e a gente vai olhar para o que não devia. A história, o resultado disso para a vida de Davi, catastrófico, né? E isso gerou para ele, para as gerações dele, muita dor. E acontece com a gente também. Acontece com a gente também, acontecia, em nome de Jesus, acontecia. Porque quando a gente está olhando para as coisas que não agradam a Deus, isso não para em nós. A gente prejudica a igreja, sim. A gente prejudica o corpo, sim. Mas a gente traz destruição para aqueles que estão perto da gente também. E a gente... Mas no que é que a gente precisa olhar? Para onde que a gente precisa olhar? Né? A Bíblia diz que a gente tem que olhar para o alvo, para as coisas do alto, para as coisas do céu. Nosso olhar esteja em Jesus, nas coisas que agradam a Jesus, assim como nós, como membro, como família nossa aqui na terra, família natural, a gente espera que os nossos filhos olhem para as coisas para as boas coisas, que ele preste atenção e gastem tempo em boas coisas. E aí eu fico pensando como Deus fica olhando os seus filhos, né? Olhando para as coisas que não devem. Eu quero avançar com vocês, né? Como passa rápido aqui esse tempo aqui. Põe aí para mim Mateus 5:28, eu ainda quero explorar isso aqui com vocês.
Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Você vê que, pode ficar aí, Rafa, no 28 mesmo. Tem duas fases aqui, né? O olhar e o desejar. Como eu disse, o olhar, é impossível que alguma coisa apareça na nossa frente e a gente não enxergue, mas o permanecer olhando é que a gente muda de estação, muda de etapa, e é isso que vai mexer dentro de nós. E aí eu, ressalto, reafirmo, trago aqui de novo ao nosso pensamento. Estamos olhando para as coisas que edificam a igreja de Jesus. Não tirem isso de perspectiva, gente, não tirem isso de perspectiva. Somos membros do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Se somos membros, precisamos agir como membro, porque eu esqueci de falar, né? Esse corpo de Cristo, quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Nós somos membros, todos membros, partes do corpo, o cabeça é Cristo. Se Cristo é o cabeça, assim como nós, a maioria das coisas que temos no nosso corpo, elas são feitas porque o cérebro manda um sinal para que as coisas aconteçam. Eu levanto a minha mão porque o meu cérebro mandou esse comando para eu levantar a mão. E os comandos que Cristo tem dado para a gente são tão que os fazer e o não fazer. Estão todos na palavra de Deus. É por isso que a gente precisa de conhecer a palavra, senão a gente nunca vai saber o que fazer, o que olhar, o que ouvir, o que tocar. Tudo está ali. Está ali na palavra de Deus, mas a gente não conhece. Então, eu te pergunto, com essa nova perspectiva, dizendo que, tendo em mente que Cristo é o cabeça. Ele que disse, Renault, faça isso. Bruno, faça aquilo. Não faça isso, Jonathan. É Ele que tem comandado, ou deveria comandar a nossa vida. Eu e você temos olhado para as coisas que Jesus mandou a gente olhar? Temos deixado de olhar para as coisas que Jesus disse para a gente não olhar? Somos corpo, temos comandado pelo Cristo, é o cabeça. Não tirem isso de perspectiva. Vamos lá, falar, temos falado as coisas que Cristo falaria, que Cristo manda a gente falar. Temos falado coisas que agradam ao Pai, coisas, pegando lá na videira, as coisas que a gente fala, nós somos aquele que seremos podados para dar mais fruto, ou aquele que seremos cortados? A Bíblia também é rica, e é por isso maravilhosa, rica em exemplos também. Falar, cuidado com as promessas, porque o falar, a gente faz promessas falando também. Hoje em dia, não sei aonde que a humanidade chegou nisso, que as pessoas preferem mais mandar mensagem do que falar, Está caindo em moda. Primeiro caiu o telefone fixo, primeiro entrou o telefone, que aí as pessoas nem precisavam falar pessoalmente, depois entrou o telefone fixo, as pessoas falavam à distância, acabou o telefone fixo, veio o telefone celular para falar. Agora, tem gente que acha que nem sabe que o telefone liga, telefone, é só na mensagem. Então, aqui quando eu digo falar, eu estou incluindo escrever também, porque é uma forma de falar, é uma forma de transmitir mensagens. Já está aí? Me assustei. Então, vamos cuidado com o que você tem prometido, porque quando você falar, a Bíblia diz que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então,
quando a gente faz promessas, e a Bíblia, eu peguei um exemplo aqui que talvez até não seja o melhor exemplo, mas põe aí, por favor, Marcos 6:17. Pois Herodes mesmo tinha ordenado que prendesse João, e ele o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com o qual se casara. Contextualizando, João vivia chamando a atenção de Herodes, porque ele casou com a mulher do seu irmão, pegava a mulher do seu irmão, e João chamava muito a atenção dele, e isso incomodava muito, incomodava muito. E um dia, pois Herodes, pode seguir, porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Segue. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes sabia que João era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava confuso, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente surgiu uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados, o rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. Falou, fez uma promessa. Segue. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que pedir, eu darei até a metade do meu reino. O que foi que ela pediu? Segue. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Isso foi que resultou na decapitação de João Batista. Herodes sabia que ele era um homem justo e santo, mas fez uma promessa. Que promessas temos feito? As promessas que temos feito também têm agradado a Deus. Jesus faria os acordos que temos feito, os negócios que temos feito, os contratos que temos feito. Isso Jesus faria. Está sendo comandado por Ele, é o cabeça que está comandando essas promessas, esses negócios, essas frases, porque a palavra dita, gente, ela não vai voltar. A palavra maldita não vai voltar. E meu filho está aqui hoje, meu filho Gustavo. Ele não é muito frequente aqui, mas obrigado por ter vindo, meu filho. Esse meu filho hoje já é um adulto, 24 anos. Ele já ouviu muita coisa em outro tempo, em outras épocas, em outro tempo da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Minha mulher não está aqui hoje, minha esposa maravilhosa, a Mari, não está aqui hoje, assim como a Luísa também não está aqui hoje, minha filha, estão lá, né, no encontro, no fim de semana, de volta para o jardim. Então posso dizer hoje que toda a minha família está na igreja, está servindo a igreja, está escutando hoje a palavra. Mas eu já falei muita coisa para o Gustavo, ele já me ouviu dizer muita coisa dentro da nossa casa, que eu me arrependo, mas não posso voltar atrás. Eu já disse. Coisas que nem um filho deveria ouvir, nem uma esposa deveria ouvir. Mas já foram ditas. Já foram ditas. Rafa, põe aí, por favor, Números 12.
e 1:10. Eu não vou nem ler, né, pela hora, mas aí conta a história de Miriam e Arão, eram irmãos de Moisés, partilhavam de tudo que Moisés estava fazendo, de tudo que Moisés, do quanto Moisés era usado por Deus. E houve um momento da vida deles, os dois, Miriam e Arão, falaram: será que Deus só fala com Moisés? Por que ele não fala com a gente? Começou a maldizer Moisés, e veio sobre eles o castigo foi grande. Então estavam ali, ó, junto de Moisés, a nuvem, quando Deus ia falar com Moisés, a nuvem descia ali, ficava ali, eles viam aquele negócio, e mesmo assim, isso não foi capaz de ter o temor necessário para falar o que não podia ser dito. Eles participavam daquilo que Moisés estava fazendo através do que Deus estava fazendo através da vida de Moisés. Então, não achem que eu não vou cair nesse problema, eu não vou cometer esse erro, eu não falo que não agrada a Deus, porque precisamos estar vigilantes o tempo todo e nos examinar, né? Talvez no fim do dia, todos os dias, será que tudo que eu disse hoje agrada a Deus? Será que tudo que eu escrevi hoje agrada a Deus? Será? E aí a gente, né, pensar sobre isso, porque às vezes nos acostumamos a ser igreja, e quando a gente se acostuma a ser igreja, por estar frequentando uma igreja aos domingos, a gente acha que está imune a esses erros, a cometer esse tipo de falha, e não estamos, nem eu, nem você, nem pastor, ninguém, não estamos imunes. Precisamos estar vigilantes o tempo inteiro, né? E aí, mas a Bíblia, quando pega exemplos como esse, são vários, de pessoas que falaram que não deviam falar, mas também tem exemplos para a gente se inspirar. Daniel não falou o que eles queriam que ele dissesse, não falou, optou por não falar, né? Ele foi corajoso. Às vezes a gente precisa ter coragem para falar o que precisa ser falado e não falar o que não pode ser falado, né? João Batista, acabamos de ver o exemplo de João Batista aí, peitava o rei para falar o que precisava ser falado. Você não pode fazer isso, você não pode ficar com a irmã do seu irmão, com a mulher do seu irmão, não pode. Custou caro para ele. Estevão lá, quando foi apedrejado, pregando a palavra de Deus, falava o que precisava ser falado. Muitas vezes a gente fica calado, porque o que eu vou falar é difícil, aquela pessoa é difícil. Isso não é ser igreja, aquele cara não merece, aquela mulher não merece, ele desiste. Isso aí é perda de tempo. Será que Jesus, aí olhe para mim, estou aqui hoje, né? Eu sou um milagre, usa-me, Senhor, ó filho de Davi. Eu sou um milagre. Alguém um dia falou para mim, alguém um dia me trouxe e falou: ei, vamos viver algo diferente. É falar o que precisa ser falado, e não falar na hora que não precisa ser falado. E aí é para a gente pensar não só no que falamos, mas no que não deixamos de falar. Mas o que deixamos de falar, não chegar no final do dia: Senhor, naquela situação assim, eu devia ter ficado calado mesmo. Isso agregou ao corpo, a minha posição, meus comportamentos. É aí que eu quero chegar com vocês, assim, né, nessa conversa nossa aqui dessa manhã. Se os nossos comportamentos, porque tomamos milhares de decisões todos os dias, acho que é isso, né? Esse número, milhares de decisões, dizem isso. Temos comportamentos todos os dias. Nossos comportamentos espelham a igreja de Cristo, espelham que estamos sendo comandados pelo Cristo, pelo cabeça. Estamos sendo verdadeiras ovelhas obedientes, estamos na videira verdadeira, estamos dando os frutos que Deus espera que a gente dê. Somos família de Deus.
nossos comportamentos espelham isso e plugar a gente aqui, né? Como tudo, HDMI, não, agora é Bluetooth, né? Bluetooth, pode ir, pega aí, Bluetooth hoje, Maurício, dia de hoje. Vamos ver aqui, ó, essa aqui, coluna agrada a Deus, coluna não agrada a Deus. Qual será que vai estar mais? Espero que agrada a Deus, né? Mas precisamos examinar. Ouvir, temos ouvido, gente. Temos ouvido o que estamos nos usando esse nosso órgão tão maravilhoso, como é isso? Esse sentido tão maravilhoso. Temos ouvido o que agrada a Deus. Também a Bíblia vai pegar. Eva, lá em Gênesis 3, ouviu, deu voz à serpente. Isso nos custou até hoje. Não parou na Eva, no Adão, não. Custou e custa até hoje, caro, né? E o ouvir também aquilo que não devemos ouvir, porque a gente ouve só o que quer. A gente tem a opção muitas vezes de falar, não vou ouvir isso, eu vou sair daqui. Não vou ouvir isso. Mas às vezes a gente escolhe ouvir, e aí te pergunto, você é o cabeça que está mandando você ouvir isso? E também tem o outro lado, né? Temos ouvido, temos parado para ouvir o que agrada a Deus, meditando na palavra. Diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A gente tem ouvido o tanto que precisa. Temos gastado tempo, duas aspas, investido tempo para ouvir o que Deus espera, o tanto que Deus espera. Estamos sendo, né? Quanto temos semeado para o Espírito? A balança, Espírito, carne. O que vai pender mais do dia dos nossos tempos? Né? Isso tudo vai parar lá na igreja, edificando a igreja. Temos sido boas testemunhas lá fora. Essa igreja, obviamente, a igreja Gerações hoje, né? Eu me refiro aqui à igreja Gerações agora, nesse momento, tem vários bancos vazios aqui, boa parte, por conta do fim de semana. Mas a gente, talvez, por comportamentos nossos aqui, desses aqui que não tem agradado a Deus, é que esses bancos não estão faltando, né? A gente vai, porque a gente quer, não 2 cultos, a gente quer ter 3, 4, uma outra igreja, uma outra congregação, uma outra coisa. É isso que a gente quer. Não é pela vaidade, é porque a gente quer ser uma igreja relevante para dizer que tem tantos membros. Não, é para aprendermos a fazer parte do corpo, sermos corpo. Estou andando independente, será? Quem está comandando as minhas ações é o cabeça, né? Números lá, 13, né? Por favor, Rafa, 13, 31. O que essa história retrata? Quando eles foram voltando, depois travessia, Moisés trouxe o povo, conduziu o povo da escravidão do Egito. Eles estavam para entrar na terra de Canaã, mandou lá 12 espias para espiar a terra que Deus havia prometido a eles, né? Para olhar, para fazer um relatório. Vamos ver. Os homens tinham ido com ele, porém disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Segue. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram, a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos dele. Pode preparar aí também o 14, tá? O 14:1. Pode seguir. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Olha o que eles estavam ouvindo. Só o relatório negativo. Não podemos, são grandes demais, não vamos conseguir.
nós somos gafanhotos, eles são gigantes. Naquela noite, todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Segue. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolhemos um líder e voltaremos para o Egito. Isso é o que eles decidiram ouvir, um relatório negativo. O que isso custou? 40 anos, né? Ou 37 anos, ou 39 anos no deserto, por conta do que eles decidiram ouvir, em vez de ouvir os outros dois, Josué e Caleb, que disseram: eles são grandes sim, eles são de elevada estatura, mas do nosso lado tem Deus, o Deus que tudo pode. Isso também faz parte do nosso ouvido do dia a dia. Quando as situações, a tempestade que nós louvamos aqui hoje, né, quando as tempestades estão aparecendo, a gente tem ouvido a voz do inimigo dizendo: ih, acabou para você, não tem mais saída. Ou temos ouvido Deus, temos confiado em Deus, temos ouvido a palavra para dizer: não, faz parte, eu vou passar esse deserto com Deus, não é sem Deus, eu vou passar com Deus. Quando olhamos para os gigantes, estamos sendo igreja. Quando um de fora nos vê numa situação difícil e a gente xinga, a gente esperneia, a gente chora, a gente entra em desespero, a gente diz para o outro que ainda não é igreja, sim, o que adianta? É pior do que eu, olha o escândalo, esse cara, parece que não tem Deus. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus da dificuldade dele? Deus só é bom quando dá tudo certo? Só quando dá tudo certo? Isso atrai alguém para perto de Deus? Para a sua igreja? Edificamos a igreja ou atrapalhamos a igreja? Salmos, o primeiro salmo, Rafa, Salmo 1, Salmo 1, o primeiro, e aí, eu queria que você lesse isso comigo, assim, não em voz alta, mas meditando nisso. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E aí é como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Pode parar aí, Rafa. Bem-aventurado, volta lá no 1, por favor. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho. O que é esse conselho aí? O conselho de quem? Dos ímpios. Também não escutou o conselho dos ímpios? Ouvi. Quem temos ouvido? Deus fala: não escuta isso aí não. Isso aí, eu tenho palavra de vida eterna para você, eu tenho uma fonte de água-vida para você. Todas as suas provações e suas tribulações fazem parte, mas eu tenho muito mais para você. Quem temos decidido ouvir? E a mensagem que a gente precisa transmitir para aqueles que ainda não são igreja de Cristo é da pessoa olhar aquele que não vive, olhar para nós nos momentos de dificuldade e falar: cara, ele não se abala com nada, parece que está tudo do mesmo jeito, ele é estável, ele não reage, ele não xinga, olha o que o cara fez com ele. E eu não gosto de... Deixa para lá, nem vou falar. Eu já estou caminhando para o fim da palavra, mas toda a história da Bíblia, o Antigo Testamento, a saga do povo, desde que Deus comissionou Abraão para
e disse para ele que a partir dele haveria uma descendência numerosa, e tudo vai passando, Abraão, Isaac, Jacó, Egito, escravidão, 40 anos, tudo isso, e depois essa volta, né, de Moisés conduzindo como libertador do povo, voltando para a terra de Canaã. E aí já passamos ali porque eles decidiram ouvir um relatório negativo, ficaram 40 anos a mais do que precisavam. Uma viagem que deveria durar 2 ou 3 meses, durou 40 anos e custou, e todos aqueles acima de 20 anos pereceram no deserto, ficaram lá, exceto Josué e Calebe. Diz a Bíblia relata isso. Mas quando eles entraram finalmente na terra de Canaã, quando eles colocaram o pé, Deus conduzia, Deus aconselhava, Deus direcionava, Deus ordenava: não se contaminem, não adorem os deuses deles, não se casem com as mulheres deles, não peguem os objetos deles, não aproveitem os animais deles, não façam nada, porque isso vai trazer mal para vocês, vai contaminar vocês. Vocês são povo escolhido por mim, eu vou estar com vocês. Não façam. Mas o que a Bíblia vai mostrar para a gente? Desobediência o tempo todo, desobediência. Eram obedientes durante determinado momento, mas depois cediam e se contaminavam. E Deus falava: elimine todos, eles nos eliminavam. Não pegue nada deles, eles pegavam. Por quê? Contaminação para o corpo, para o povo. Ali eles não eram um corpo de Cristo, ele era um povo de Deus. Trazia contaminação para dentro do corpo. Assim também é agora para nós, para mim e para você, né? Como igreja de Cristo, estamos trazendo contaminação para dentro do corpo. Não se deixem contaminar, olhando, ouvindo, falando, agindo, escrevendo, negociando. Não se contaminem, porque você vai contaminar o corpo. A Bíblia é muito rica para nos mostrar isso, para nos conduzir para esse lugar. E é fácil seguir isso? Não é fácil, mas é fácil entender. Isso que eu trouxe aqui para vocês hoje é tudo racional, gente. É tudo racional. Não precisa ser espiritual para entender o que eu quis trazer aqui para vocês. É tudo racional. É uma fé racional. Se eu olhar para o que eu não devo, cada um de nós aqui deve ter se lembrado do que olhou, do que falou, do que ouviu, que não devia, que trouxe morte, que trouxe destruição, que trouxe sofrimento para si e para outros, dentro da casa. Lá na nossa casa também é igreja, na nossa família também somos igreja, e que cada um de nós pode pensar da contaminação, das consequências que trouxe para dentro de casa por causa de escolhas, de ouvir, falar, desejar e tudo mais que a gente pode fazer com o livre-arbítrio que a gente tem. Eu tenho uns minutos ainda, pastor? Amém? Você está comigo ainda? Vocês estão aí? Não, estão aí? Todo mundo caladinho, é que a igreja está vazia. Um dia eu ouvi um pastor falar assim, ele estava pregando e falava: pode bater palma para Jesus, hoje eu estou pregando bem, bate palma para Jesus, mas não é para bater palma não. E ele, para animar a turma, achava que a turma estava muito calada. Mas eu queria, embora a igreja esteja mais vazia, a igreja está aqui com quem deveria estar. Você foi trazido aqui essa manhã, e eu queria que com todo o amor do mundo você me acompanhasse num trecho grande que a gente vai ler agora, da Bíblia. Pode ser? Você me acompanha? Vamos junto? Estamos juntos? Vamos? Então vamos. Rafa, por favor, Efésios
4, primeiro versículo, a gente vai até o 6. Olha que lindo, olha quanta sabedoria tem nisso que a gente vai ler agora. Olha quanta advertência, quanto alerta, quanta sabedoria, né? Vamos lá. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Paulo escrevendo para quem, gente? Para a igreja, é para os não crentes? Não, para a igreja de Éfeso. Paulo está escrevendo para a igreja de Gerações. O ensino do Paulo também é para nós, para mim e para você. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos seguir, não acabou não, tá? Rafa, agora pula lá para o 11, 4, 11, e agora a gente vai longe agora. Falando para a igreja, né? Falando do corpo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tudo a ver com o que a gente falou hoje, tá? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pode seguir. O propósito é que deixamos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogadas para cá e para lá por todo vento de doutrina, ó, que eu estou lendo, que eu estou ouvindo, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Pode seguir. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Segue. Dele todo o corpo, é só parte do corpo? Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios na inutilidade de seus pensamentos. Pode seguir. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Pode seguir. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Fomos ensinados quanto à antiga maneira de viver. Antiga maneira de viver, ainda não era parte do corpo. Agora eu sou parte do corpo, então dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Pode seguir. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Está acabando. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade.
nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita a graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. E fechamos aí, né? 32. A gente não pode mais agir como antes, a velha maneira, da maneira como, se somos pertencentes à família de Cristo, se estamos em Cristo, se o Espírito Santo habita em nós, nós não podemos mais agir como quem não pertence à família, como aqueles que não conhecem. Precisamos ser boas testemunhas. O Evangelho são as boas novas. Precisamos transmitir boas novas, precisamos ser portadores das boas novas. Nós e nossas atitudes, nossos comportamentos precisam refletir a igreja de Cristo, que é o cabeça. Essa era a palavra que eu queria trazer para vocês, e eu quero nesse momento, né, agora, enquanto o Léo vai cantar um louvor aqui para a gente, eu quero que você medite um pouquinho sobre os nossos, a gente medite, né, eu me incluo nisso, sobre os nossos comportamentos, se eles estão refletindo a igreja que o Senhor pensou, preparou, planejou e espera de cada um de nós como filhos dele, como membros dessa igreja, ou da igreja dele, né? Léo, por favor. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. Meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Oh, oh, oh. O encontro do noivo com a igreja
será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe à sua igreja, a essa igreja. Obrigado por podermos ser igreja, pelo privilégio de sermos parte do Teu corpo, Senhor. Possamos essa semana, hoje, durante toda essa semana, meditarmos acerca dos nossos comportamentos, Senhor, para que cada vez mais possamos ser boas testemunhas, Senhor, do Teu Evangelho, boas testemunhas de tudo que representou o Seu sacrifício naquela cruz. A Bíblia diz que Jesus, que o Senhor não veio nos condenar, pois já estávamos condenados, estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, Pai. Mas o Senhor, Pai, enviou Seu Filho Jesus para que com a morte dele pudéssemos ser reconectados a Ti, regenerados, Senhor, e pudéssemos erguer essa igreja que através do Teu Espírito Santo, Senhor, a gente precisa falar das boas novas até que nossos dias se acabem ou até que o Senhor volte, Pai. Que sejamos boas testemunhas lá fora, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por essa igreja que é uma das igrejas do Senhor Jesus. Obrigado pela Igreja Gerações, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor, enquanto estamos conectados a Ti, Senhor. Obrigado, é assim, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Aleluia.